O Braz hoje deu uma entrevista, Rafa. O canal do Guilherme Flazoiro, inclusive, já passou essa informação. Literalmente, a partir de amanhã, o Flamengo vai precisar fazer uma série de mudanças no departamento de futebol. Ficou evidente pelo ano de 2021 que é necessária. Essa é a palavra que o Braz usou. E aí eu vou para aquela tua análise de agora há pouco, em que você falava que o Flamengo não tem o direito, principalmente com uma eleição, de escolhas ruins, que tem que priorizar os melhores profissionais de mercado, com pagamento, né, no nível do mercado, e competitividade, e competência, currículo e tudo isso. Você acha, e aí eu vou voltar à pergunta que eu tinha feito a você e o Marcão, que o conselhinho vai ser mantido e ele decidirá sobre isso? Ou você vê uma mudança radical no departamento de futebol? E o que você acha melhor? Tá? Bom, primeiro eu gostaria de falar o seguinte, eu vou falar não o que eu acho que vai acontecer, mas o que eu acho que deveria acontecer. Para começar, quando você pergunta ao Marcos Braz o que vai mudar no futebol do Flamengo, você tem uma situação implícita que é a seguinte: Marcos Braz continua no Flamengo. Você pressupõe isso. E isso já é uma coisa que deveria ser questionada. O Marcos Braz tem uma participação muito grande no que deu errado no Flamengo esse ano, na má gestão do futebol. Ainda que eu ache que o ambiente é ruim, ainda que eu ache que seja importante mudar gestão antes que nós fôssemos mudar pessoas. Lógico que para você mudar completamente a gestão, você precisa mudar as pessoas que estão à frente. Mas não é um problema específico de pessoas. É um problema de método. Aí você falou do conselhinho, né, Perla? Você falou aí do conselhinho. E aí você falou uma coisa que é muito lógica, né? Você falou que, em tese, é uma coisa boa. Porque são pessoas que, em colegiado, vão tomar uma decisão, vão discutir entre si. Só que o intuito do conselhinho não é dar a melhor solução possível para o Flamengo. O conselhinho é um palco de uma guerra política, onde os interesses são pessoais. Toda vez que você coloca interesses pessoais antes dos interesses do Flamengo, as decisões serão desastrosas. Esse é o problema do conselhinho. O problema não é haver um profissional competente e capacitado para centralizar as decisões ou uma decisão colegiada. As duas formas são possíveis, desde que esse colegiado exista, não para acomodar correntes políticas e garantir apoio político, e por isso dar espaço para essas pessoas se manifestarem sobre o futebol do Flamengo. Porque se fossem 5 pessoas escolhidas por serem altamente capacitadas, o conselhinho seria algo muito bom para o Flamengo. E não seria um palco, como você falou aí, de trairagem, de vamos fechar com o Pelaipe, aí outro grupo puxa de cá, puxa de lá, Pelaipe vai embora. A questão do conselhinho hoje é essa. A questão do conselhinho hoje é essa. É pensar no Flamengo. E aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás. É preciso, você pode politicamente acomodar diferentes correntes e diferentes visões, mas algumas coisas elas têm que ser totalmente intransigentes. E uma delas é o profissionalismo dentro do clube. O Flamengo precisa ser gerenciado de forma profissional. Então aí você falou, né, do departamento de futebol, né? E aí, será que vai mudar? Será que não vai? Bom, primeira coisa, e aí eu volto naquilo que eu falei, mudar a abordagem. Como nós recrutamos pessoas, como nós recrutamos técnicos. Eu estava vendo o Marcão falar no começo da live lá atrás. O Abel viu os últimos 10 jogos do Flamengo. O Abel preparou. Cara, isso é uma análise pré-jogo que todo técnico tem que fazer. Ele se prepara para o jogo e depois ele faz uma análise pós-jogo, corrige o que deu errado. E aí parece que o Abel fez uma coisa, o Abel trabalhou, ele fez aquilo que ele foi contratado e que ele é bem pago para fazer.
Só que como nós não tivemos capacidade de contratar um profissional apto a preparar o Flamengo para um jogo e para um campeonato, nós nos espantamos, aí, o Abel é bom mesmo, hein? Porra, ele foi contratado para isso. Não estou tirando o mérito dele, não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a comparação, ela se torna brutal, não é pela genialidade do Abel. A comparação se torna brutal porque o nível do cara que está à beira do campo no Flamengo é muito baixo. E aí você está comparando um profissional, um cara dedicado, trabalhador, com um outro cara que acha que vai se sustentar com boleiragem, com vestiário. Isso aí não se sustenta. E isso tem que ser mudado. Então, assim, como eu penso que deve ser feito o futebol, tá? Eu não acho que o conselhinho é uma ideia necessariamente que deve ser descartada, tá? Mas eu preferia ver, à frente do futebol do Flamengo, um profissional altamente gabaritado, não necessariamente brasileiro, pronto para tomar as decisões importantes do futebol. Um cara que, pela autoridade da sua competência e da sua experiência, possa ser um cara que nós vamos falar assim, ó, meu irmão, daqui para frente é com você. E aí esse cara vai ser responsável por tudo. Mas, lógico, cada clube vai ter o seu organograma, cada clube vai organizar as suas tarefas e delegar as suas tarefas de maneira que ache correta. Então, antes de pessoas, gestão. Normalmente, quando o político ganha um cargo, assume, eles gostam muito de usar essa palavra, né? Choque de gestão. Nós vamos dar um choque de gestão. Normalmente, choque de gestão é corta gasto. Normalmente é. Choque. Você provavelmente já ouviu isso antes. Algum político falando que vai dar um choque de gestão. Eu vou falar com todo mundo, eu vou ver o que está acontecendo. Mas é o que tem que acontecer no Flamengo. O profissionalismo finalmente tem que chegar no Flamengo. E aí também retomando algo que o Marcão falou, e por que eu confio muito nesse Flamengo, né? Será que o ano de 2019 foi um ano atípico? Será que foi uma coisa, será que foi um cometa Halley que passou e vai passar de novo daqui a 70 anos? Eu acho que não. Eu acho que não, por alguns motivos. Primeiro porque as falhas, elas estão muito expostas e elas são visíveis e elas são muito possíveis de serem consertadas. Não exige muito trazer um pouco disso que eu falei aqui para o Flamengo, e com certeza tem gente muito mais capacitada que eu para, por exemplo, fazer uma consultoria e dizer ao Flamengo o que tem que ser feito. Não vejo esse problema. E o Flamengo, mesmo com todos os problemas que a gente identificou aqui, e que qualquer um que acompanha o dia a dia do Flamengo pode identificar, questões relacionadas a profissionalismo. O próprio Braz marcou uma coletiva e depois não vai poder falar, grupos criando embates dentro do Flamengo. Isso é muito fácil de perceber. Então, se eu consigo ver aqui, bons gestores conseguem ver também. Então, eu vejo o Flamengo, e aí se alguém vier falar que eu estou passando pano aqui, eu vou ficar ofendido. O Flamengo, com esse departamento médico, por exemplo, bagunçado, sofrendo muitas contusões, tendo problema em relação à arbitragem, tendo problema em relação à CBF, o Flamengo chegou numa final de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, e o Flamengo está caminhando aí para ser vice-campeão brasileiro. Tá? Frustra do ponto de vista esportivo, mas significa que nós estávamos perto. Com todos esses problemas, o Flamengo chegou perto. Isso me deixa mais revoltado, tá, Rafa? Isso me deixa mais revoltado do que com alguma luz no fim do túnel, tá? Cara, não te deixa nem um pouco esperançoso isso não, cara? Não. Tipo assim, se a gente organizar essa farândula aqui,
Em vez de ser vice, nós vamos ser campeão. Mas assim, o sentimento que me vem é de desperdício de um ano. Porque nessa zona a gente ainda vai ser vice. Porque não estamos organizados, entendeu? A gente perdeu um ano. A gente jogou um ano fora. É isso que me frustra mais ainda. Porque se a gente tivesse feito tudo certo e, foi vice, mas galera, a gente fez tudo que podia, falta aqui, falta ali, mas a gente já sabe, a gente já visualizou, mas esse ano não deu. Infelizmente não deu. Não é isso que aconteceu, cara. Não é. O que aconteceu esse ano, para mim, o que aconteceu é o seguinte. Cara, a gente não foi campeão brasileiro, a gente não foi campeão da Libertadores por pura e simples incompetência nossa. Por erros administrativos e de gestão nosso. É isso que me frustra mais ainda. Porque se a gente tivesse jogado no nosso máximo e perdido, eu ia falar assim, irmão, beleza, mas a gente deu tudo. A gente deu tudo. E eu não falo jogar só dentro de campo, sabe? Se a gente tivesse feito tudo certo e tal, eu falar, cara, olha só, a gente chegou no limite da nossa possibilidade aqui para esse ano e não deu. Beleza. A gente ia ficar frustrado, chateado, triste, mas com aquela sensação de falar, cara, a gente fez tudo. A gente sabe que a gente não fez tudo, cara. Aliás, a gente não fez o mínimo. A gente não fez o mínimo. A gente tem hoje um cara no departamento médico que era personal trainer na praia há 6 meses atrás. Assim, é pegar o ano e jogar fora. Eu acho que o meu sentimento é esse, sabe? Eu não sei de vocês. Mas o meu sentimento, por mais que a gente todo bagunçado vai chegar e chegamos na final da Libertadores, vamos chegar aí no Brasileiro aí. O Atlético já é campeão, né? O Flamengo tem que ganhar todos os jogos e o Atlético perder todos. Não, mas que a forma como o árbitro... E o pênalti que deram hoje, não vão perder mesmo. Não, esquece, não vão perder. Esquece. Eles não vão perder nem cabelo. Então, eles ganharam o título. E aí, a gente nessa bagunça... Assim, eu entendo que você fala assim, olha só, a gente nessa... Conseguiu ser vice da Libertadores, vai ser vice brasileiro, tal. A gente está lá em cima brigando. Coisa que há, 8 anos atrás, a gente estava brigando para não cair. Né? Eu entendo isso. Mas, assim, o sentimento de estar escorrendo por entre os dedos a possibilidade de você ter anos e anos de glória, isso me deixa muito mais triste do que essa luz no fim do túnel que você está vendo, entendeu? Então, mas eu acho que vocês estão falando coisas que são complementares, Marcão. Porque o Rafael está fazendo esse diagnóstico que você está fazendo. O que o Rafael talvez esteja exercitando é que mesmo nesse absurdo, Rafael me corrija, Marcão me corrija também se eu estiver interpretando errado, tá? Mesmo nesse absurdo, nesse monte de que o Flamengo está ali apertando e está fazendo mais ainda, fica muito nítido que todos nesses equívocos, nesses erros crassos, e tudo, o Flamengo foi vice da Libertadores, vice do Brasileirão e saiu da Copa do Brasil numa semifinal. Fica muito nítido que para um futebol brasileiro, num cenário de futebol brasileiro, em que você mesmo errando muito, o que está aparecendo para mim, num cenário de um futebol brasileiro, se você minimizar erros, se bobear, você já bate campeão. Sim. Entendeu? Sim. O que o Rafael está dizendo é isso. E aí eu vou além, Rafael, você me corrija se eu estiver errado também. Se o Flamengo, então, tiver competência nas contratações do seu departamento de futebol, né, no seu carro-chefe dentro do clube, e aí departamento de futebol entendam, né, completo, né, médico, fisioterapia, todo, fizeram um planejamento bem feito, né, e principalmente minimizar os erros de contratação de jogadores, ou fazer a manutenção, ou melhor, trouxer uma comissão técnica que trabalhe os jogadores que ali estão, e ainda assim construindo um caminho sólido da base para o profissional, cara, de novo o Flamengo se posta como um provável campeão de tudo no futuro. Entendeu, Marcão, Rafa? Eu não sei se eu interpretei direito, mas me deu muita impressão. Eu entendo. Complementares, entendeu? Eu entendo esse sentimento de falar assim, só basta a gente organizar. E parece que só basta a gente organizar mesmo. Mas, assim, o meu sentimento é assim, por que a gente já não está organizado?
A gente tem tudo. É surreal, né? A gente tem tudo. Cara, a gente passou um 2019 maravilhoso. Era assim, é só manter. Não mexe. Continua. É só manter. A gente não conseguiu, cara. A gente não conseguiu nem manter. Nem manter a gente não conseguiu. Não, Marcão. Você sabe por quê? Porque em 2009 nós dependíamos de uma pessoa que trouxe a sua comissão técnica e blindou o futebol de ingerências amadoras. Tudo bem. Então, o Flamengo não pode depender de um herói. Quem depende de herói, você tem que ter um método de trabalho pronto para, independente de quem estiver à frente do futebol do Flamengo, aquilo ali andar.